Você que está me assistindo agora mesmo precisa saber de algo que não pode esperar nem mais um dia. Estamos no início de 2025 e há um aviso espiritual que está ecoando pelos céus. Uma mensagem que a humanidade inteira precisa ouvir antes que seja tarde demais. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. O Senhor está usando este momento para falar diretamente com o seu coração. Você já sentiu aquele aperto no peito? Aquela sensação de que algo muito grande está prestes a acontecer? Que os tempos estão mudando de uma forma que nunca vimos antes? Padre Pio, lá do século passado, já havia alertado sobre os dias que estamos vivendo agora. E o que ele profetizou está se cumprindo exatamente como ele disse que seria. Fica comigo até o final deste vídeo porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua vida e a vida da sua família. Não é exagero. Não é sensacionalismo. É a mais pura verdade que precisa chegar aos seus ouvidos hoje mesmo, agora mesmo, neste exato momento em que você está me ouvindo. Este ano novo não começou como os outros. Há uma energia espiritual diferente no ar. Há sinais que só quem tem olhos para ver consegue enxergar. E Padre Pio, mesmo tendo partido deste mundo há mais de 50 anos, continua intercedendo por nós e nos enviando avisos através dos seus ensinamentos e das suas profecias. O santo de Pietrelcina sabia que chegaríamos a estes dias e ele nos deixou orientações preciosas sobre como devemos nos preparar. Você que está passando por dificuldades financeiras, você que está enfrentando problemas de saúde, você que sente que a sua família está se desfazendo, você que olha para o mundo e sente medo do futuro, precisa entender que tudo isso faz parte de um plano maior. Padre Pio sempre dizia que Deus permite as provações para nos purificar, para nos preparar para algo muito maior que está por vir. E esse algo maior está chegando mais rápido do que imaginamos. Escreve amém nos comentários se você acredita que Deus tem um plano para a sua vida, mesmo no meio de todas essas dificuldades que estamos enfrentando. O mundo está passando por transformações profundas. E não estou falando apenas de mudanças políticas ou econômicas. Estou falando de uma transformação espiritual que está acontecendo nos bastidores, nos céus, e que vai se manifestar de forma muito clara aqui na Terra. Padre Pio sempre foi um homem de profecias. Ele tinha uma conexão direta com o céu que poucos santos tiveram ao longo da história da Igreja. Quando Padre Pio recebia as visões sobre o futuro da humanidade, ele ficava profundamente abalado. Muitas vezes, as pessoas que estavam ao redor dele o viam chorando, intercedendo intensamente, como se carregasse o peso do mundo inteiro nos ombros. E ele realmente carregava. O Senhor havia escolhido aquele humilde frade capuchinho para ser um canal de graças, mas também um canal de avisos para toda a humanidade. Uma das profecias mais impressionantes de Padre Pio estava relacionada exatamente com os tempos que estamos vivendo agora. Ele falava sobre uma época em que a humanidade estaria tão distante de Deus que seria necessária uma grande purificação. Uma época em que as pessoas estariam mais preocupadas com as coisas materiais do que com a salvação das suas almas. Uma época em que a família, célula fundamental da sociedade, estaria sendo atacada de todas as formas possíveis. Olha ao seu redor e me diz se não é exatamente isso que estamos vendo hoje. As famílias estão se desfazendo. Os valores cristãos estão sendo atacados. As pessoas estão vivendo como se Deus não existisse. Mas Padre Pio também profetizou que no meio de toda essa escuridão haveria uma luz. Uma luz que brilharia através daqueles que mantivessem a fé, através daqueles que não se deixassem contaminar pelo mundo. Você que está me ouvindo agora pode ser parte desta luz. Você pode ser um instrumento de Deus para levar esperança e fé para outras pessoas que estão perdidas nesta escuridão. Mas para isso, você precisa entender a gravidade do momento que estamos vivendo e precisa se preparar espiritualmente. Comenta, eu creio, se você tem fé de que Deus vai usar você como instrumento da sua vontade nestes tempos difíceis. Padre Pio sempre dizia que os tempos finais não seriam como muitos imaginam. Ele explicava que a grande batalha seria travada não no campo físico, mas no campo espiritual. Uma batalha pela alma de cada pessoa. Uma batalha entre o bem e o mal, que se intensificaria de uma forma nunca vista antes na história da humanidade. E essa batalha já começou. Você percebe como está ficando cada vez mais difícil manter a fé?
Como as tentações estão mais fortes. Como as pessoas estão mais agressivas, mais intolerantes, mais desesperadas. Isso não é coincidência. Estamos no meio desta guerra espiritual que Padre Pio profetizou. E muitas pessoas nem se dão conta do que está acontecendo. O inimigo da nossa alma está usando todas as estratégias possíveis para nos afastar de Deus. Ele está usando a tecnologia, a mídia, as redes sociais, a música, os filmes, tudo para bombardear nossa mente com pensamentos que nos afastam da santidade. Ele está usando as dificuldades financeiras para nos fazer acreditar que Deus não se importa conosco. Ele está usando os problemas de saúde para nos fazer questionar a bondade de Deus. Mas Padre Pio nos ensinou que, quanto mais intensos forem os ataques do inimigo, mais próximos estamos da vitória. Quanto mais o mal se manifesta, mais próximo está o momento em que a luz de Cristo vai brilhar de forma definitiva sobre toda a humanidade. O santo de Pietrelcina sempre dizia que as trevas são mais densas pouco antes do amanhecer. Você que está passando por uma noite escura na sua vida, você que sente que não tem mais forças para continuar, precisa entender que essa sua dor pode ser um sinal de que o amanhecer está chegando. Deus não abandona os seus filhos, especialmente nos momentos mais difíceis. Ele está preparando algo maravilhoso para você, algo que vai superar todas as suas expectativas. Padre Pio tinha uma devoção especial pela Santíssima Virgem Maria, e ele sempre dizia que ela seria a grande protagonista dos tempos finais. Nossa Senhora seria aquela que esmagaria a cabeça da serpente, que conduziria a humanidade de volta para o coração de Jesus. E nós estamos vendo isso acontecer agora mesmo, através das aparições marianas que estão se multiplicando pelo mundo todo. Escreve "Obrigado Maria" nos comentários, se você tem devoção a Nossa Senhora e se coloca sob o manto dela para enfrentar estes tempos difíceis. A Virgem Maria está aparecendo para pessoas simples, pessoas humildes, exatamente como ela sempre fez ao longo da história. E todas essas aparições têm uma mensagem em comum: a necessidade urgente de conversão, de oração, de penitência. Nossa Senhora está nos preparando para algo muito grande que está por vir. Algo que vai transformar completamente a face da terra. Padre Pio sabia que chegaria um momento em que a humanidade teria que escolher definitivamente entre o bem e o mal, entre Deus e o mundo, entre a luz e as trevas. Não haveria mais meio termo, não haveria mais a possibilidade de ficar em cima do muro. Cada pessoa teria que tomar uma decisão clara e definitiva. E esse momento chegou. Nós estamos vivendo exatamente estes dias que Padre Pio profetizou. Cada um de nós precisa escolher de que lado quer ficar. Se quer ficar do lado de Cristo ou do lado do mundo. Se quer viver segundo os valores do Evangelho ou segundo os valores da sociedade moderna que está cada vez mais afastada de Deus. A escolha que você fizer agora vai determinar não apenas o seu futuro terreno, mas principalmente o seu destino eterno. Não é uma decisão que pode ser adiada. Não é algo que você pode deixar para depois. O tempo está se esgotando, e cada dia que passa sem uma decisão clara é um dia perdido na caminhada para a santidade. Padre Pio sempre enfatizava a importância da oração constante, especialmente nestes tempos de grande tribulação. Ele dizia que a oração era a nossa arma mais poderosa contra as forças do mal. Não uma oração qualquer, mas uma oração feita com fé, com amor, com perseverança. Uma oração que brota do coração e que se eleva aos céus como incenso perfumado. Quantas vezes você tem orado ultimamente? Não estou falando de orações automáticas, decoradas, sem vida. Estou falando de momentos de verdadeira intimidade com Deus. Momentos em que você abre o seu coração completamente diante do Senhor e permite que Ele fale com você através do silêncio da sua alma. Comenta: "Vou orar mais", se você reconhece que precisa intensificar a sua vida de oração para enfrentar estes tempos que estamos vivendo. O santo de Pietrelcina passava horas e horas diante do Santíssimo Sacramento. Às vezes, as pessoas o encontravam de madrugada, ajoelhado diante do sacrário, com lágrimas escorrendo pelo rosto, intercedendo pela humanidade pecadora. Ele sabia que a oração era o único meio de obter as graças necessárias para a conversão do mundo. E ele nos deixou um exemplo precioso de como devemos nos comportar nestes tempos de crise. Não devemos nos desesperar, não devemos nos entregar ao medo ou à ansiedade.
Devemos confiar completamente na providência divina, sabendo que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e que nada acontece sem a sua permissão. Mas essa confiança não significa passividade. Padre Pio era um homem de ação, um homem que trabalhava incansavelmente pela salvação das almas. Ele construiu hospitais, ajudou os pobres, consolou os aflitos, curou os doentes, tudo movido pelo amor de Deus e pela compaixão pelos irmãos que sofriam. Você também é chamado a ser um instrumento de Deus nestes tempos difíceis. Você pode não ter os estigmas de Padre Pio, você pode não ter os dons extraordinários que ele tinha, mas você tem algo muito precioso. Você tem Jesus Cristo morando no seu coração através do batismo. E isso é suficiente para fazer grandes coisas para o reino de Deus. O aviso espiritual que estou transmitindo para você hoje é este: o tempo da indiferença acabou. Não podemos mais viver como se fôssemos apenas turistas neste mundo. Somos soldados de Cristo. Somos filhos da luz. Somos chamados a brilhar no meio desta geração corrompida e perversa. Padre Pio sempre dizia que Deus não nos pede coisas impossíveis. Ele nos pede apenas que façamos a nossa parte, que sejamos fiéis aos nossos compromissos cristãos, que vivamos segundo o Evangelho. Se cada um de nós fizer a sua parte, se cada um de nós se converter verdadeiramente, o mundo inteiro pode ser transformado. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp e escreve Amém nos comentários. Você pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar o coração de alguém que está precisando ouvir esta mensagem. A humanidade está passando por um processo de purificação que Padre Pio viu em suas visões proféticas. Ele contemplou tempos de grande tribulação, mas também viu a glória que viria depois. Ele viu uma nova era de paz e de santidade que se estabeleceria sobre a terra após esta grande purificação. Mas para chegar a essa nova era, é necessário que passemos por este período de provação. É como uma mulher que está dando à luz. As dores do parto são intensas, mas elas são necessárias para que uma nova vida venha ao mundo. A humanidade está vivendo as dores do parto de uma nova era. Uma era em que Cristo reinará de forma mais plena sobre os corações humanos. Você que está sofrendo agora, você que está passando por dificuldades, precisa entender que a sua dor pode ser uma participação nas dores do parto desta nova humanidade. Deus está permitindo que você passe por estas provações porque Ele confia em você, porque Ele sabe que você é capaz de suportar e de sair mais forte e mais santo do outro lado. Padre Pio carregava nos seus próprios corpos as chagas de Cristo. Durante 50 anos, ele sangrou diariamente pelas mãos, pelos pés e pelo lado, participando fisicamente da paixão do Salvador. Mas ele nunca se lamentava, nunca se queixava. Ele oferecia toda a sua dor pela conversão dos pecadores e pela santificação da Igreja. Você pode fazer a mesma coisa. Você pode oferecer todas as suas dores, todas as suas angústias, todas as suas preocupações pela salvação das almas, pela conversão da sua família, pela paz no mundo. Nada do que você sofre precisa ser desperdiçado. Tudo pode se tornar oração. Tudo pode se tornar oferenda agradável a Deus. O grande segredo de Padre Pio era que ele havia aprendido a transformar o sofrimento em amor. Cada dor que ele sentia era uma oportunidade de amar mais a Deus e ao próximo. Cada sacrifício que ele fazia era uma forma de participar da obra redentora de Cristo. Escreve: ofereço minha dor nos comentários se você quer aprender a transformar os seus sofrimentos em oferendas de amor para Deus. Uma das profecias mais tocantes de Padre Pio se referia ao papel das mães cristãs nestes tempos finais. Ele dizia que as mães seriam as grandes guerreiras da fé, que através das suas orações e do seu exemplo conseguiriam salvar as suas famílias da perdição eterna. Se você é mãe e está me ouvindo agora, saiba que você tem uma missão muito especial nestes tempos. Você é chamada a ser uma guardiã da fé na sua família. Através das suas orações, através do seu testemunho de vida cristã, você pode ser o instrumento que Deus vai usar para tocar o coração dos seus filhos e do seu esposo. Não importa se eles estão afastados de Deus agora. Não importa se eles zombam da sua fé ou se acham que você está exagerando. Continue orando. Continue dando testemunho. Continue sendo sal e luz na sua casa.
Padre Pio sempre dizia que uma mãe que reza tem um poder imenso diante de Deus. Muitas vezes, você vai se sentir sozinha nesta batalha. Muitas vezes, vai parecer que as suas orações não estão sendo ouvidas, que nada está mudando. Mas não desista. Deus está ouvindo cada uma das suas súplicas. Ele está vendo cada uma das suas lágrimas. Ele está preparando o momento certo para agir de forma poderosa na vida da sua família. O santo de Pietrelcina costumava dizer que Deus às vezes demora para responder às nossas orações porque Ele quer nos dar algo muito melhor do que aquilo que estamos pedindo. Ele quer nos dar exatamente aquilo de que precisamos, no momento certo, da forma certa. Confia na providência divina. Confia que Deus tem um plano maravilhoso para a sua família, mesmo que você não consiga ver agora como esse plano vai se realizar. Deus escreve certo por linhas tortas. E muitas vezes permite situações difíceis para nos conduzir a graças ainda maiores. Padre Pio também profetizou sobre o papel dos jovens nestes tempos finais. Ele dizia que haveria uma geração de jovens santos que se levantaria para combater o mal e para restaurar os valores cristãos na sociedade. Jovens que não teriam medo de nadar contra a corrente, de ser diferentes, de viver segundo o Evangelho mesmo num mundo que despreza os ensinamentos de Cristo. Comenta Jovem Santo, se você é jovem e quer se consagrar totalmente a Deus para ser instrumento da sua vontade nestes tempos. Se você é jovem e está me assistindo, saiba que Deus tem grandes planos para você. Você nasceu exatamente para estes tempos, para ser luz no meio da escuridão desta geração. Não se deixe contaminar pelos valores do mundo. Não tenha medo de ser diferente, de viver a castidade, de buscar a santidade. O mundo precisa de jovens santos, de jovens que mostrem que é possível ser feliz vivendo segundo o Evangelho. Jovens que provem que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que se tem vontade, mas em fazer aquilo que Deus quer de nós. Padre Pio era muito jovem quando começou a sua caminhada de santidade. Ele tinha apenas 16 anos quando ingressou no seminário e desde então se dedicou totalmente a Deus. Ele poderia ter escolhido uma vida mais fácil, mais cômoda, mas ele preferiu seguir o caminho estreito que leva à vida eterna. Você também pode fazer esta escolha. Você também pode decidir que vai viver de forma diferente, que vai buscar a santidade em tudo o que fizer. Não é um caminho fácil, mas é o único caminho que realmente vale a pena. O aviso espiritual que Padre Pio deixou para estes tempos é muito claro. Não podemos mais adiar a nossa conversão. Não podemos mais viver como se tivéssemos todo o tempo do mundo para nos decidirmos por Deus. O tempo está passando rapidamente, e cada momento que perdemos é uma oportunidade de graça que está sendo desperdiçada. Quantas vezes você já prometeu para Deus que ia mudar de vida? Quantas vezes você já disse que ia começar a orar mais, a frequentar os sacramentos com mais assiduidade, a viver de forma mais cristã? E quantas vezes você acabou voltando para os mesmos hábitos de antes? Padre Pio entendia muito bem esta luta interior que todos nós enfrentamos. Ele sabia que a mudança verdadeira não acontece de um dia para o outro, que é um processo gradual que exige perseverança e muita oração. Mas ele também sabia que, com a graça de Deus, é possível vencer qualquer tentação, qualquer vício, qualquer pecado. O segredo está em não desistir nunca. Cada vez que você cair, levante-se imediatamente e continue caminhando. Cada vez que você pecar, corra para o sacramento da confissão e recomece com o coração purificado. Deus nunca se cansa de perdoar. Ele nunca desiste de nós. Escreve "não desisto" nos comentários se você tem a determinação de continuar lutando pela santidade, mesmo quando tudo parecer impossível. Uma das coisas mais impressionantes na vida de Padre Pio era a sua capacidade de ler os corações das pessoas. Ele sabia exatamente quais eram os pecados de cada um que se aproximava dele, quais eram as suas dores mais profundas, quais eram as suas necessidades mais urgentes. Este dom não era para satisfazer a curiosidade ou para impressionar as pessoas. Era para poder ajudar cada alma de forma mais eficaz, para poder dar exatamente o conselho que cada um precisava ouvir, para poder interceder de forma mais específica pelas necessidades de cada pessoa. Eu posso não ter o dom de ler corações como Padre Pio tinha, mas posso sentir através deste vídeo que muitos de vocês que estão me assistindo agora estão passando por momentos muito difíceis.
Posso sentir que há pessoas que estão com o coração partido, pessoas que perderam a esperança, pessoas que não sabem mais como continuar. Para você que está assim, eu tenho uma mensagem muito especial. Deus não esqueceu de você. Ele sabe exatamente pelo que você está passando. Ele conta cada uma das suas lágrimas. Ele conhece cada um dos seus medos. E Ele tem um plano maravilhoso para tirar você desta situação e colocar você numa posição muito melhor do que você imagina. Mas para que este plano se realize, você precisa confiar. Você precisa entregar completamente a sua vida nas mãos de Deus e permitir que Ele trabalhe em você e através de você. Você precisa parar de tentar resolver tudo sozinho e aceitar que há coisas que só Deus pode resolver. Padre Pio sempre dizia que a oração é a chave que abre o coração de Deus. Quando oramos com fé, com humildade, com perseverança, movemos o coração do Pai Celestial e obtemos graças que humanamente seriam impossíveis. Então, comece a orar mais. Dedique um tempo maior para ficar na presença de Deus. Fale com Ele como você falaria com um amigo íntimo. Conte para Ele todas as suas preocupações, todos os seus sonhos, todos os seus medos. Ele está ansioso para ouvir a sua voz. Ele está esperando que você se aproxime dele com confiança filial. A profecia de Padre Pio sobre os tempos atuais incluía também uma advertência muito séria sobre a importância dos sacramentos. Ele dizia que viria um tempo em que muitos católicos se afastariam da missa e da confissão, achando que podem viver a fé cristã apenas de forma individual, sem precisar da igreja. Comenta: amo a igreja? Se você reconhece que não podemos viver a fé cristã afastados da Igreja Católica e dos sacramentos. Mas Padre Pio sempre enfatizava que isso é uma grande ilusão. Nós precisamos dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão. A missa não é apenas um ritual bonito ou uma tradição antiga, é o próprio sacrifício de Cristo que se renova sobre o altar. É Jesus que se oferece novamente ao Pai pela nossa salvação. Quando você participa da missa, você não está apenas assistindo a uma cerimônia. Você está participando do evento mais importante da história da humanidade. Você está presente no Calvário. Você está aos pés da cruz. Você está recebendo o próprio corpo e sangue de Cristo como alimento para a sua alma. E a confissão não é apenas um alívio psicológico. É um verdadeiro tribunal de misericórdia, onde os nossos pecados são completamente apagados pelo poder divino. É um renascimento espiritual que nos torna novamente filhos amados de Deus. Padre Pio passava horas no confessionário, às vezes 15, 16 horas por dia, ouvindo as confissões de pessoas que vinham do mundo inteiro para se confessar com ele. E ele fazia isso com alegria, com paciência, com amor, porque sabia que estava colaborando diretamente na obra da salvação das almas. Se você está há muito tempo sem se confessar, este é o momento de voltar. Não tenha medo, não sinta vergonha. O padre que vai te atender não está ali para te julgar, mas para ser um instrumento da misericórdia divina. Ele vai te receber com alegria e com carinho, porque sabe que você está dando um passo muito importante na sua caminhada espiritual. Prepare-se bem para a confissão. Examine a sua consciência, reconheça os seus pecados com sinceridade, tenha a firme intenção de não pecar mais. E depois da confissão, sinta-se verdadeiramente livre, verdadeiramente perdoado, verdadeiramente amado por Deus. O mundo atual está vivendo uma crise muito profunda justamente porque se afastou de Deus. As pessoas tentam encontrar felicidade em coisas que nunca vão poder dar a felicidade verdadeira: dinheiro, prazer, poder, fama. E quando descobrem que essas coisas não preenchem o vazio do coração humano, entram em desespero. Padre Pio sempre dizia que só Deus pode preencher completamente o nosso coração. Fomos criados por Ele e para Ele. E enquanto não estivermos unidos a Ele, sempre vamos sentir um vazio, uma inquietação, uma sensação de que algo está faltando. Escreve "Só Deus basta" nos comentários, se você reconhece que nada neste mundo pode substituir Deus no seu coração. Esta é uma das lições mais importantes que podemos aprender com Padre Pio. A importância de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Não como mais uma coisa entre outras coisas, mas como o centro,
como a razão de ser de tudo o que fazemos. Quando Deus está realmente em primeiro lugar, tudo o mais se organiza naturalmente. Os problemas não desaparecem, mas ganham um sentido diferente. As dificuldades não acabam, mas se tornam oportunidades de crescimento. Os sofrimentos não param, mas se transformam em instrumentos de santificação. Padre Pio viveu esta experiência de forma muito intensa. Ele tinha problemas de saúde constantemente. Sofria incompreensão até mesmo dentro da própria igreja. Era atacado por pessoas que não entendiam os dons que Deus havia colocado nele. Mas nada disso o afastava de Deus. Pelo contrário, quanto mais ele sofria, mais se unia a Cristo crucificado. Esta é a atitude que nós também devemos ter diante das dificuldades da vida. Em vez de nos revoltar contra Deus quando as coisas não saem como esperávamos, devemos nos aproximar ainda mais dele, sabendo que ele pode tirar bem do mal, que ele pode usar até mesmo as situações mais difíceis para o nosso crescimento espiritual. A profecia de Padre Pio sobre os tempos atuais incluía também uma grande promessa. Depois desta grande purificação que a humanidade está vivendo, virá uma era de paz e de santidade como o mundo nunca viu. Uma era em que os valores cristãos serão novamente respeitados, em que a família será valorizada, em que a igreja brilhará com todo o seu esplendor. Mas para chegar a esta era gloriosa, é necessário que cada um de nós faça a sua parte. É necessário que sejamos santos, que vivamos segundo o Evangelho, que sejamos sal da terra e luz do mundo. Não podemos ficar esperando que os outros mudem. A mudança tem que começar por nós mesmos. Você que está me ouvindo agora pode ser um dos instrumentos que Deus vai usar para trazer esta transformação ao mundo. Você pode ser uma luz na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade. Você pode mostrar através do seu exemplo que é possível ser feliz vivendo segundo os ensinamentos de Cristo. Não pense que você é pequeno demais ou insignificante demais para fazer a diferença. Padre Pio era um homem simples, de origem humilde, que viveu a maior parte da sua vida num pequeno convento no interior da Itália. Mas através da sua santidade, ele tocou milhões de vidas ao redor do mundo. Santa Teresa de Lisieux, que Padre Pio admirava muito, costumava dizer que queria passar o seu céu fazendo o bem sobre a terra. E é exatamente isso que aconteceu. Depois da morte, ela se tornou muito mais conhecida e amada do que quando estava viva, e continua ajudando inúmeras pessoas através da sua intercessão. Comenta: quero ser santo. Se você tem o desejo sincero de buscar a santidade e de ser instrumento de Deus para a transformação do mundo. O mesmo vai acontecer com você se você se dedicar seriamente à busca da santidade. Talvez você não seja reconhecido nesta vida. Talvez as pessoas não compreendam a sua dedicação a Deus. Mas no final, você vai ver que valeu a pena. Você vai ver que não há comparação entre os prazeres passageiros deste mundo e a alegria eterna que nos espera no céu. Padre Pio tinha uma devoção muito especial pelas almas do purgatório. Ele sabia que muitas pessoas que morreram ainda precisam das nossas orações para chegarem ao céu. E ele dedicava muito tempo intercedendo por essas almas sofredoras. Você também pode ajudar as almas do purgatório através das suas orações, dos seus sacrifícios, das suas obras de misericórdia. É uma forma muito bonita de praticar a caridade, ajudando aqueles que já não podem mais ajudar a si mesmos. E quando você ajuda as almas do purgatório, elas se tornam suas grandes intercessoras no céu. Elas nunca esquecem daqueles que as ajudaram a chegar à glória eterna, e intercedem constantemente por esses benfeitores diante do trono de Deus. Uma das orações que Padre Pio mais recomendava para as almas do purgatório era o terço. Ele dizia que cada Ave Maria recitada com devoção tinha um poder imenso para aliviar os sofrimentos dessas almas e para acelerar a sua entrada no paraíso. Se você ainda não tem o hábito de rezar o terço diariamente, este é um excelente momento para começar. Comece devagar, talvez com apenas uma dezena por dia, e vá aumentando gradualmente até conseguir rezar o terço completo. Você vai perceber como esta oração vai transformar a sua vida espiritual. O aviso espiritual que Padre Pio deixou para estes tempos também incluía orientações muito práticas sobre como devemos viver o nosso dia a dia. Ele sempre enfatizava a importância das pequenas coisas, dos pequenos sacrifícios, dos pequenos atos de amor que podemos praticar constantemente.
Não precisamos fazer grandes gestos heróicos para agradar a Deus. Às vezes, um sorriso sincero para alguém que está triste vale mais do que uma grande esmola. Às vezes, uma palavra de conforto para quem está sofrendo tem mais valor diante de Deus do que longos discursos sobre religião. Padre Pio era mestre nesta espiritualidade das pequenas coisas. Ele tratava cada pessoa que se aproximava dele como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Ele ouvia com atenção, consolava com carinho, orientava com sabedoria. E era através destes pequenos gestos de amor que ele manifestava a presença de Deus. Escreve "Vou amar mais" nos comentários se você quer aprender a praticar esta espiritualidade das pequenas coisas no seu dia a dia. Uma das características mais marcantes de Padre Pio era a sua alegria. Apesar de carregar os estigmas, apesar de sofrer incompreensão, apesar de enfrentar tantas dificuldades, ele era sempre uma pessoa alegre, que transmitia paz e serenidade para todos ao seu redor. Esta alegria não era superficial ou forçada. Era uma alegria profunda que brotava da sua união íntima com Deus. Era a alegria de quem sabe que está cumprindo a vontade divina, de quem tem a certeza de que está no caminho certo, de quem vive na esperança da glória eterna. Você também pode ter esta alegria, mesmo no meio das dificuldades. Você também pode ser uma pessoa que transmite paz e serenidade para os outros. O segredo está em manter sempre o coração voltado para Deus, em buscar a sua vontade em tudo, em confiar na sua providência. Quando você tem esta atitude interior, as circunstâncias externas perdem muito do seu poder de perturbá-lo. Você continua sendo humano. Você continua sentindo dor quando sofre, mas há uma paz no fundo da sua alma que nada pode tirar. O mundo precisa de pessoas assim. Pessoas que irradiem esta paz que só vem de Deus. Pessoas que mostrem através do seu testemunho de vida que é possível ser feliz mesmo num mundo cheio de problemas e dificuldades. Padre Pio também nos ensinou a importância da paciência. Ele sabia que os planos de Deus nem sempre se realizam no tempo que nós gostaríamos. Ele sabia que às vezes é necessário esperar, confiar, perseverar, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quantas vezes você já se desesperou porque uma oração não foi atendida imediatamente? Quantas vezes você já duvidou do amor de Deus porque Ele não fez aquilo que você estava pedindo? Padre Pio nos ensina que é preciso ter paciência, que Deus sempre responde às nossas orações, mas nem sempre da forma como esperamos. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não. Às vezes Ele diz espere, mas Ele sempre responde da forma que é melhor para nós, mesmo que não consigamos entender isso no momento. A nossa visão é limitada, mas a visão de Deus é infinita. Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma pequena parte. Por isso, confie nos planos de Deus para a sua vida. Mesmo que agora você não entenda por que certas coisas estão acontecendo, tenha a certeza de que Ele está conduzindo tudo para o seu bem e para a sua santificação. Comenta: confio em Deus se você tem fé de que Deus tem um plano perfeito para a sua vida e está conduzindo tudo para o seu bem. Uma das profecias mais esperançosas de Padre Pio se referia ao futuro da Igreja. Ele sabia que a Igreja passaria por momentos difíceis, por crises internas, por ataques externos, mas ele também sabia que ela sairia purificada e fortalecida dessas provações. A Igreja é a esposa de Cristo, e Cristo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o mundo tente destruí-la, por mais que o inimigo use todas as suas armas contra ela, a Igreja permanecerá firme até o final dos tempos. Se você às vezes fica escandalizado com certas coisas que acontecem na Igreja, se às vezes você se sente tentado a se afastar por causa dos pecados de alguns clérigos, lembre-se de que a Igreja não é formada apenas por homens. Ela é a obra de Deus. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Ela é protegida pela providência divina. Padre Pio amava profundamente a Igreja, mesmo quando sofreu incompreensão por parte de alguns superiores. Ele sabia separar as fraquezas humanas da grandeza divina da instituição que Cristo fundou. E ele nos ensina a ter esta mesma atitude. Ame a sua Igreja. Reze pela sua Igreja. Trabalhe pela sua church. Seja um católico orgulhoso da sua fé.
que não tem vergonha de demonstrar publicamente as suas convicções religiosas. O mundo precisa ver que ainda existem católicos convictos, católicos que levam a sério os ensinamentos de Cristo, católicos que não se deixam influenciar pelas modas passageiras do mundo. Padre Pio nos deixou um exemplo maravilhoso de fidelidade à Igreja. Durante toda a sua vida, ele se submeteu com obediência às determinações dos seus superiores, mesmo quando essas determinações lhe causavam sofrimento. Houve momentos em que ele foi proibido de celebrar missa em público, momentos em que foi proibido de atender confissões, momentos em que foi praticamente isolado do contato com os fiéis. Mas ele nunca se rebelou, nunca protestou publicamente, nunca criticou as autoridades da Igreja. Ele sofria em silêncio, oferecia tudo a Deus e continuava cumprindo fielmente aquilo que lhe era permitido fazer. E Deus recompensou esta atitude de humildade e obediência, fazendo com que a verdade sobre a santidade de Padre Pio fosse finalmente reconhecida. Esta é uma grande lição para todos nós. Mesmo quando não entendemos certas decisões da Igreja, mesmo quando sofremos por causa de alguma injustiça, devemos manter sempre uma atitude de filho obediente, confiando que Deus sabe conduzir a sua Igreja melhor do que nós. Escreve: "Sou fiel à Igreja", nos comentários se você tem o compromisso de permanecer sempre unido à Igreja Católica, mesmo nos momentos difíceis. O aviso espiritual de Padre Pio para os nossos tempos também incluía orientações muito importantes sobre a vida familiar. Ele sabia que a família seria especialmente atacada nestes últimos tempos, e por isso sempre dava conselhos preciosos sobre como preservar a unidade e a santidade do lar cristão. Se você é casado, lembre-se de que o seu matrimônio é um sacramento. Não é apenas um contrato civil ou uma convenção social. É uma aliança sagrada que você fez diante de Deus e que deve ser honrada até a morte. Trabalhe todos os dias para manter vivo o amor no seu casamento. Não deixe que a rotina, o cansaço ou as dificuldades da vida destruam a beleza do amor que um dia vocês prometeram um ao outro. Reze pelo seu cônjuge, perdoe as suas falhas, seja paciente com os seus defeitos. E se você tem filhos, lembre-se de que eles são um presente de Deus confiado aos seus cuidados. A primeira responsabilidade que você tem diante de Deus é a educação cristã dos seus filhos. Não terceirize esta responsabilidade para a escola ou para outras pessoas. Ensine-os a rezar, leve-os à missa, conte-lhes histórias dos santos, dê-lhes o exemplo de uma vida cristã autêntica. Seus filhos vão aprender muito mais pelo que eles veem você fazer do que pelo que eles ouvem você falar. Padre Pio costumava dizer que os pais que não educam os filhos na fé católica terão que prestar contas muito sérias a Deus. É uma responsabilidade gravíssima que não pode ser negligenciada. Se os seus filhos já são adultos e se afastaram da fé, não desista de orar por eles. Continue intercedendo, continue dando testemunho, continue sendo para eles um exemplo de fidelidade a Deus. Muitas vezes, os filhos só reconhecem o valor da fé dos pais depois de muitos anos. Uma das coisas que mais tocavam o coração de Padre Pio era ver famílias destruídas pelo pecado, pelo egoísmo, pela falta de amor. Ele sabia que quando a família se destrói, toda a sociedade se abala. Por isso ele dedicava muito tempo orientando casais, reconciliando esposos, ajudando pais a encontrarem o caminho de volta para os filhos. Você que está passando por problemas familiares, você que sente que a sua família está se desfazendo, não perca a esperança. Coloque tudo nas mãos de Nossa Senhora, reze o terço em família, procure viver com mais intensidade os valores cristãos no seu lar. Deus pode fazer milagres na sua família. Ele pode restaurar o amor onde há ódio, pode trazer a paz onde há guerra, pode unir o que parece estar definitivamente separado. Mas para isso, é preciso fé, é preciso oração, é preciso conversão sincera. Comenta: "Abençoa a minha família", se você quer colocar a sua família toda sob a proteção de Deus e pedir que Ele restaure tudo o que precisa ser restaurado. Padre Pio também nos ensinou a importância do trabalho como meio de santificação. Ele não era apenas um místico que passava o tempo todo em êxtase. Ele era também um homem muito prático, que trabalhava incansavelmente pela salvação das almas e pelo bem dos necessitados.
Ele construiu um hospital moderno, organizou grupos de oração, formou espiritualmente milhares de pessoas, administrou recursos financeiros consideráveis, tudo isso além das suas atividades estritamente sacerdotais. Você também pode santificar-se através do seu trabalho, seja qual for a sua profissão. Não importa se você é médico, professor, comerciante, doméstica, estudante. Qualquer trabalho honesto pode se tornar um meio de agradar a Deus e de servir ao próximo. O segredo está na intenção com que você trabalha. Se você trabalha apenas para ganhar dinheiro, para ter prestígio social ou para satisfazer a sua ambição pessoal, o seu trabalho não tem valor sobrenatural. Mas se você trabalha para cumprir a vontade de Deus, para sustentar a sua família, para servir à sociedade, então o seu trabalho se torna uma oração constante. Padre Pio costumava dizer que devemos trabalhar como se tudo dependesse de nós, mas confiar como se tudo dependesse de Deus. É uma atitude de equilíbrio que concilia o esforço humano com a confiança na providência divina. Faça sempre o seu melhor no trabalho. Seja honesto, seja competente, seja dedicado. Mas não se desespere se os resultados não forem sempre aqueles que você esperava. Confie que Deus vai abençoar o seu esforço e vai dar-lhe exatamente aquilo de que você precisa. O último aspecto do aviso espiritual de Padre Pio que eu quero compartilhar com você hoje se refere à importância da esperança cristã. Mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, mesmo quando estava sofrendo intensamente, ele nunca perdeu a esperança. Ele sabia que este mundo não é a nossa pátria definitiva. Ele sabia que estamos apenas de passagem aqui e que o nosso destino final é a glória eterna do céu. Esta certeza dava-lhe forças para suportar qualquer sofrimento, qualquer incompreensão, qualquer dificuldade. Você também precisa cultivar esta esperança no seu coração. Você precisa lembrar-se constantemente de que os sofrimentos desta vida são passageiros, mas a alegria que nos espera no céu é eterna. Nada do que você está passando agora pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Isto não significa que devemos desprezar esta vida ou que devemos ficar esperando passivamente pela morte. Significa que devemos viver intensamente, mas sempre na perspectiva da eternidade. Devemos trabalhar para tornar este mundo melhor, mas sem esquecer que o nosso coração deve estar voltado para o céu. Escreve: "Minha esperança está no céu", nos comentários se você tem a certeza de que Deus preparou para você uma glória eterna que supera todos os sofrimentos desta vida. Padre Pio via Jesus em cada pessoa que se aproximava dele. Por isso ele tratava a todos com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Ele sabia que cada alma humana tem um valor infinito diante de Deus, porque cada alma foi redimida pelo sangue precioso de Cristo. Você também pode ter esta visão sobrenatural das pessoas. Em vez de ver apenas os defeitos, as limitações, as fraquezas dos outros, procure ver neles a imagem de Deus. Procure tratá-los como Jesus os trataria. Seja paciente com as falhas alheias, seja misericordioso com os pecados dos outros, seja compreensivo com as dificuldades do próximo. Esta atitude vai transformar completamente os seus relacionamentos. As pessoas vão perceber que há algo diferente em você, algo que as atrai, algo que lhes faz bem. E através desta diferença você vai poder dar testemunho da sua fé e talvez até conduzir algumas almas para mais perto de Deus. O exemplo de santidade é muito mais eficaz do que longos discursos. As pessoas acreditam mais naquilo que veem do que naquilo que ouvem. Se você vive realmente como um cristão autêntico, as pessoas vão querer saber qual é o segredo da sua paz, da sua alegria, da sua serenidade. E quando elas perguntarem, você poderá falar-lhes de Jesus, poderá contar-lhes sobre o amor de Deus, poderá compartilhar com elas as graças que você tem recebido. Mas isso só vai ser possível se antes você der o testemunho de uma vida realmente transformada pelo Evangelho. Chegamos ao final desta mensagem urgente que Padre Pio deixou para os nossos tempos. Sei que foi muito conteúdo, mas era necessário que você ouvisse tudo isso. O momento que estamos vivendo é realmente decisivo para o futuro da humanidade. Você que ficou comigo até aqui demonstrou que tem fome de Deus, que quer crescer espiritualmente, que deseja fazer parte da solução e não do problema.
Isso me enche de alegria e de esperança. Deus pode fazer grandes coisas através de pessoas como você. Não guarde estas palavras só para você. Compartilhe com outras pessoas que também precisam ouvir este aviso espiritual. Seja um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança e fé para aqueles que estão perdidos na escuridão destes tempos. Eu oro por cada um de vocês todos os dias. Peço a Padre Pio que interceda por todas as suas necessidades, por todas as suas famílias, por todos os seus sonhos. Tenho certeza de que ele ouve as nossas súplicas e apresenta-as diante do trono de Deus. Continue acompanhando este canal porque temos muito mais para compartilhar com você sobre a vida e os ensinamentos deste grande santo. No próximo vídeo, vamos falar sobre os milagres mais impressionantes que Padre Pio realizou e que podem acontecer também na sua vida. Que Deus abençoe você abundantemente. Que Nossa Senhora cubra você com o seu manto maternal. Que Padre Pio seja o seu guia e protetor nesta caminhada rumo à santidade. E que você tenha um 2025 repleto de graças, de bênçãos e de crescimento espiritual. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo encontro. Lembre-se sempre de que você não está sozinho nesta caminhada. Padre Pio continua vivo no céu. Continua intercedendo por cada um de nós. Continua derramando graças sobre aqueles que recorrem a ele com fé sincera. Quantas vezes ao longo dos anos eu recebi testemunhos de pessoas que foram curadas, que tiveram problemas resolvidos, que encontraram trabalho, que salvaram seus casamentos, tudo através da intercessão poderosa deste santo extraordinário. Ele não faz acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou pobre, se você é jovem ou idoso, se você cometeu pecados graves ou pequenos. Padre Pio ama a todos igualmente e está sempre disposto a ajudar quem precisa. Basta você se aproximar dele com humildade, com confiança, com fé verdadeira. Uma das orações que Padre Pio mais gostava de ensinar era muito simples. Jesus, eu confio em vós. Esta oração curta, mas poderosa, resume toda a espiritualidade cristã. Quando aprendemos a confiar verdadeiramente em Jesus, quando entregamos completamente a nossa vida nas mãos dele, tudo se torna mais fácil, mais leve, mais sereno. Você pode repetir esta oração durante o dia inteiro. Quando acordar de manhã, quando estiver no trabalho, quando estiver enfrentando alguma dificuldade, quando for dormir à noite. Jesus, eu confio em vós. Deixe que estas palavras penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de encarar a vida. Comenta: Jesus, eu confio em vós. Se você quer fazer desta oração o lema da sua vida espiritual daqui para frente. Padre Pio também nos ensinou que devemos ser muito cuidadosos com aquilo que entra pelos nossos sentidos. Ele sabia que vivemos numa época em que somos bombardeados constantemente por informações, por imagens, por sons que podem contaminar a nossa alma e nos afastar de Deus. Seja criterioso com aquilo que você assiste na televisão, com aquilo que você lê, com aquilo que você escuta. Nem tudo que está disponível é bom para a sua alma. Há conteúdos que, em vez de edificar, destroem. Há programas que, em vez de elevar, rebaixam. Há músicas que, em vez de inspirar, corrompem. Escolha alimentar a sua alma apenas com aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que traz você mais próximo de Deus. Leia bons livros, especialmente a Bíblia e as vidas dos santos. Escute músicas que elevem o seu coração a Deus. Assista a programas que eduquem e inspirem. Padre Pio costumava dizer que a alma é como um jardim. Se você plantar flores, colherá flores. Se você plantar ervas daninhas, colherá ervas daninhas. Por isso, seja muito cuidadoso com aquilo que você planta na sua alma através dos seus olhos e dos seus ouvidos. A televisão, a internet, as redes sociais podem ser instrumentos maravilhosos de comunicação e de educação, mas também podem ser instrumentos de perdição se não forem usados com sabedoria. Use essas ferramentas para se aproximar de Deus, para aprender sobre a fé, para edificar o próximo. Este vídeo que você está assistindo agora é um exemplo de como podemos usar a tecnologia moderna para evangelizar, para levar a palavra de Deus a pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja. Padre Pio ficaria muito feliz de saber que os seus ensinamentos estão chegando a tantas pessoas através destes meios modernos. Outro aspecto fundamental da espiritualidade de Padre Pio
era a devoção aos anjos da guarda. Ele tinha uma relação muito próxima com o seu anjo da guarda e sempre recomendava que as pessoas cultivassem esta devoção tão bonita e consoladora. Você tem um anjo da guarda que foi designado por Deus especialmente para cuidar de você. Ele está sempre ao seu lado, protegendo você dos perigos físicos e espirituais, inspirando você com bons pensamentos, intercedendo por você diante do trono de Deus. Converse com o seu anjo da guarda, peça a ajuda dele, agradeça pela proteção que ele lhe oferece constantemente. Você pode pedir para ele levar as suas orações diretamente a Deus, pode pedir para ele proteger os seus filhos quando eles saírem de casa, pode pedir para ele inspirar você nas decisões importantes da vida. Escreve Anjo da Guarda nos comentários se você quer fortalecer a sua devoção a este companheiro celestial que Deus colocou ao seu lado. Padre Pio também nos ensinou a importância de ter uma vida interior rica, uma vida de contemplação que nos mantenha unidos a Deus mesmo no meio das atividades mais intensas. Ele conseguia estar sempre em oração, mesmo quando estava atendendo confissões, mesmo quando estava lidando com problemas administrativos, mesmo quando estava conversando com as pessoas. Esta é uma habilidade que todos nós podemos desenvolver. Podemos aprender a manter o coração voltado para Deus mesmo quando estamos ocupados com as tarefas do dia a dia. Podemos transformar qualquer atividade numa oração oferecida a Deus com amor. Quando você estiver trabalhando, ofereça aquele trabalho pela salvação das almas. Quando estiver cuidando dos filhos, ofereça aqueles cuidados pela santificação da família. Quando estiver ajudando alguém que precisa, ofereça aquela ajuda em reparação pelos pecados do mundo. Desta forma, toda a sua vida se torna uma oração contínua, um ato de amor constante dirigido a Deus. Você não precisa estar sempre de joelhos numa capela para estar orando. Você pode orar trabalhando, pode orar servindo, pode orar amando. Esta era uma das características mais bonitas da espiritualidade de Padre Pio. Ele havia conseguido integrar perfeitamente a oração e a ação, a contemplação e o serviço ao próximo. Ele mostrou que é possível ser um grande místico e, ao mesmo tempo, uma pessoa muito ativa e produtiva. Nos últimos momentos desta nossa conversa, quero deixar com você uma promessa muito consoladora, que Padre Pio costumava fazer para aqueles que recorriam a ele. Eu estarei à porta do paraíso esperando por vocês. Que promessa maravilhosa! Que esperança consoladora! Quando chegar a nossa hora de partir deste mundo, quando tivermos que enfrentar o momento da morte, Padre Pio estará lá esperando por nós. Ele nos ajudará a fazer a passagem desta vida para a eternidade. Ele intercederá por nós diante do tribunal divino. Ele nos conduzirá para a glória eterna do céu. Por isso não tenha medo da morte. Não viva com ansiedade pensando no que pode acontecer no futuro. Viva intensamente o presente, mas sempre na perspectiva da eternidade. Prepare-se todos os dias para este encontro definitivo com Deus, mas faça isso com alegria, com esperança, com confiança. A morte, para um cristão que viveu bem, não é um fim, mas um começo. Não é uma despedida, mas um encontro. Não é uma perda, mas um ganho infinito. É o momento em que finalmente vamos ver face a face aquele que tanto amamos, aquele por quem tanto suspiramos, aquele que é a nossa verdadeira pátria. Comenta, não tenho medo. Se você tem fé de que Deus preparou para você um destino eterno de felicidade e glória no céu. Que este ano de 2025 seja realmente um ano de transformação na sua vida espiritual. Que você coloque em prática tudo aquilo que ouviu hoje. Que você busque a santidade com mais determinação. Que você se torne um instrumento cada vez mais perfeito nas mãos de Deus. Lembre-se de que Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento. Ele conhece todas as suas necessidades, todos os seus medos, todos os seus sonhos, e ele está apresentando tudo isso diante de Jesus, pedindo que você receba todas as graças necessárias para ser santo e feliz. Continue seguindo este canal porque temos muito mais para compartilhar com você. Vamos continuar explorando os tesouros espirituais que Padre Pio nos deixou. Vamos continuar aprendendo com este grande mestre da vida espiritual como podemos nos aproximar cada vez mais de Deus. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e nossa Mãe querida,
interceda constantemente por você e pela sua família. Que São Padre Pio de Pietrelcina seja o seu guia, o seu protetor e o seu intercessor em todos os momentos da sua vida. Até breve, meu irmão, minha irmã na fé. Que Deus abençoe abundantemente todos os seus dias.